Olá, gente, saudação é com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou seu amigo Fábio Araújo. Nós estamos aqui para falar mais um assunto importante aqui do nosso canal, o nosso canal Reflexão Fábio Araújo, tá ok? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, está nos acompanhando pela primeira vez, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal e a participar aqui do nosso projeto no YouTube, tá bom? Sempre eu faço esse comentário, haja vista que nós comentamos exatamente pelo fato de sermos ainda muito novo nessa plataforma. Temos aproximadamente 5 meses, para ser mais concreto. Estamos completando 5 meses no dia 2 de setembro. E o nosso assunto principal aqui é o assunto da escatologia, o assunto dos últimos tempos. E a partir de hoje, dessa segunda-feira, nós iremos tratar principalmente assuntos relacionados ao livro do Apocalipse, tá bom? Hoje eu vou trazer aqui para vocês rapidamente uma introdução com relação ao livro do Apocalipse, tá ok? Você que acompanha o nosso canal desde quando nós iniciamos, a gente já tratou assuntos dentro do livro do Apocalipse, como, por exemplo, as 7 eras da igreja, os 4 cavaleiros do Apocalipse, né, do capítulo 6, o significado da passagem desses 4 cavaleiros, mas a gente vai se deter bastante nos assuntos relacionados ao livro do Apocalipse, conforme eu havia prometido que nós iríamos tratar. E dentro da sua complexidade, né, o livro do Apocalipse realmente ele é um livro muito complexo. Eu tenho o costume de falar que o livro do Apocalipse, para mim, na minha humilde opinião, é sim o livro mais complexo. E é um livro, e a escatologia, ela é o assunto também mais complexo dentro do todo, dentro do assunto da teologia bíblica. Eu acredito assim. E eu acredito muito que pessoas têm sido grandemente abençoadas através do nosso canal, do nosso projeto. O desejo do nosso coração é sim trazer um esclarecimento da palavra de Deus e principalmente desse assunto. Eu vejo esse canal, eu vejo esse projeto como uma missão de Deus dada a mim. Uma missão que Deus deu para mim, melhor dizendo. Deus me deu essa missão. E eu quero ser fiel a essa missão, ok? Eu quero ser fiel. Eu sempre tenho dito que eu poderia, por exemplo, ter feito um canal no YouTube há muito mais tempo, tratar outros assuntos, outras questões, mas eu tenho sido, posso dizer assim, impulsionado a falar desse assunto da escatologia, tá ok? Então, para quem não me conhece, meu nome é Fábio, você pode estar nos acompanhando pela primeira vez. Já quero pedir a você também para se inscrever no nosso canal. Eu estou aqui usando hoje um ambiente, né, da rádio, onde nós contribuímos, trabalhamos como radialistas aqui. Então, quero convidar você a um breve papo sobre uma introdução do Apocalipse, tá ok? O livro do Apocalipse, ele foi escrito, foi dado ao apóstolo João para trazer. Então esse livro ele chegou até nós através de uma divina revelação de Deus dada ao apóstolo João. E dentre todos os 12 apóstolos, né, dos 12 discípulos de Jesus, João, historicamente falando, ele é aquele que, o único que não foi, não partiu para a eternidade, digamos assim, por uma morte matada, né, digamos assim também dessa maneira. Por exemplo, a história paralela conta que ele morreu de velhice, né? Ele passou por esse processo, né? Diferente dos outros apóstolos que morreram, alguns apedrejados, outros decapitados, outros queimados. Então, cada um teve mortes brutais, mas o apóstolo João, ele teve esse privilégio de ter essa morte dessa maneira. Uma outra coisa interessante sobre a vida de João é que ele é considerado nos evangelhos como o discípulo a quem Jesus, né, mais amava, segundo os relatos bíblicos. E a gente entende também que João ele recostou ali a cabeça sobre o ombro de Cristo.
e Cristo revela, dá os sinais claros de quem o trairia, e a gente percebe também a calmaria, alguns sinais da personalidade do apóstolo São João, também na maneira como ele trata, né, os seus ouvintes, os discípulos de Cristo, chamando de meus filhinhos amados, filhinhos queridos. Se João não foi o discípulo, digamos assim, mais calmo, de natureza mais tranquila que Jesus ele teve, eu acredito que ele está ali entre os três mais calmos, de uma natureza bem mais mansa do que todos os outros. Se ele não foi o mais manso, ele está entre os mais, sem dúvida alguma. Isso é importante a gente falar, por quê? Porque eu acredito que para viver uma experiência tão profunda, uma experiência tão tremenda como essa do apóstolo João, deveria ser uma pessoa de uma natureza bem semelhante, bem parecida com a de João. É dessa maneira que eu acredito. Uma outra coisa importante é que João, ele depois de ter passado um processo, né, uma grande provação na sua vida, ter experimentado ali um caldeirão fervente de óleo quente, ele ter passado por essa tribulação, ele é lançado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha grega e, na verdade, houve uma tentativa de tirarem a vida de João dentro dessa ilha também. E João escapou da morte por um propósito de Deus. Deus estava estabelecendo um propósito de dar a João a revelação do livro do Apocalipse. Uma outra coisa que é importante a gente entender também no livro do Apocalipse, que o livro do Apocalipse ele não está, digamos assim, cronologicamente falando, escrito da maneira que nós venhamos a pensar que está. A gente pode perceber que ele não está linearmente correto nos capítulos consequentes. Digamos assim, existem fatos que ocorreram no capítulo 9, por exemplo, e existem fatos que ocorreram em capítulos posteriores, mas que os eventos ocorreram antes. Então, eventos que ocorreram no capítulo 9, que está escrito, por exemplo, no capítulo 9, ocorreu depois de eventos que está escrito, digamos assim, do capítulo 14, do capítulo 15 ou do capítulo 16. Então, ele não está escrito de uma maneira linear, como muitas pessoas imaginam e muitas pessoas pensam. O livro do Apocalipse é como um sonho. Sabe aquele sonho que a gente tem e que a gente não entende muita coisa que aconteceu naquele sonho? É exatamente o livro do Apocalipse. Imagine você tendo um sonho em que nesse sonho você abre a porta do quintal da sua casa e você vê no quintal da sua casa um parque de diversões. De repente você olha para a lateral da parede na sua casa, você já tem uma visão de um avião. Aí de repente você olha para um outro lado, você já tem a visão de animais. Então, esse é o livro do Apocalipse. Ao mesmo tempo que João, ele tinha a visão de algo muito assustador, ele já tem uma visão de águas, de mares. Daqui a pouco ele olha para um outro lado, ele tem uma visão de um dragão. Daqui a pouco ele já olha para um outro lado, ele tem uma visão de um anjo. Então, o livro do Apocalipse é como aquele sonho que a gente acorda e a gente fica sem entender direito, e a gente só vai ter o discernimento depois que algumas coisas são explicadas. E o próprio Deus, ele trata de dar as visões para João do Apocalipse, e ele trata também de trazer o entendimento para João com relação àquilo que ele estava falando. É bem verdade que João, ele enxergou coisas no livro do Apocalipse do passado, ok? Do presente e do futuro. E é por isso que a gente vai ver a expressão dizendo, uma das primeiras palavras de Jesus ditas para João, eu ainda estou apenas trazendo essa palavra para você de maneira de introdução. Você vai ver que ele vai dizer para João que ele é, aquele que era e aquele que há de vir. Então, ele está falando para João que o assunto do livro do Apocalipse é um assunto sobre coisas que estava acontecendo há 2000 anos atrás, exatamente naquele momento que ele estava falando para João. É um assunto de coisas que havia passado
tá certo? Ele está trazendo o entendimento e a revelação para João, e é um assunto de coisas que iria acontecer, por exemplo, na nossa geração, que eu acredito que é a geração do arrebatamento, a nossa geração. E por isso que ele diz para João, no capítulo 1, vou fazer só uma leitura rápida aqui, no versículo 8, quando ele diz: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Então ele está se revelando para João que ele é o do presente, ele é o do passado e ele é o do futuro. Por isso que as visões apocalípticas, as visões do Apocalipse, ela não está linearmente clara, como muitas pessoas imaginam. Uma coisa interessante que a gente precisa entender sobre o livro do Apocalipse, o capítulo 1 vai tratar de coisas relacionadas ao passado. Capítulo 1, aquele que era. Capítulo 2 de Apocalipse já vai tratar de coisas do presente, aquele que é. Mas a partir do capítulo 3, ele já vai tratar de assuntos daquele que há de vir. Então, só recapitulando para você entender. Capítulo 1, aquele que era. Capítulo 2, aquele que é. E capítulo 3, aquele que há de vir. Então, ele está trazendo um entendimento para João de coisas do passado, de coisas do presente e também de coisas do futuro. Eu, particularmente falando, acredito que, por exemplo, o arrebatamento da igreja, ele ocorrerá antes da grande tribulação. Por que eu uso esse termo antes da grande tribulação? Porque, na verdade, nós já vivemos uma tribulação. Nós vivemos tribulações, como disse o apóstolo Paulo, tribulações do lado de dentro e tribulações do lado de fora. Então, tribulações da vida nós estamos vivendo, mas a grande tribulação relacionada no livro do Apocalipse, eu acredito que nós não passaremos. E eu tenho bases bíblicas para trazer esse entendimento para você também. Agora, o que nós precisamos entender é que existem, digamos, as 3 principais linhas com relação ao arrebatamento da igreja. A primeira linha, nós já sabemos, que é a linha pré-tribulacionista, é a linha que eu defendo, é a tese que eu abraço, de que Cristo vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação, antes dos 7 anos de grande tribulação. Não é? Nós sabemos que os 3 anos e meio primeiro dessa grande tribulação será de uma aparente paz, e logo depois que o acordo de paz for quebrado, haverá uma grande perseguição na face da terra, a qual nunca se houve em tempo algum, dito pelo próprio Senhor Jesus. Um outro segmento com relação à tribulação é o mesotribulacionismo, ou seja, meso vem de meio, são aqueles que acreditam que a tribulação que o arrebatamento vai acontecer no meio da grande tribulação. Não será nem no início e nem no final. Eu acredito que o arrebatamento ocorrerá no começo da grande tribulação, logo no iniciozinho mesmo. Já tem aqueles que acreditam que o arrebatamento da igreja ocorrerá no período da grande tribulação, após a grande tribulação. E que a igreja vai passar pela grande tribulação. Esse nós chamamos e conhecemos como os pós-tribulacionistas. Então, pré-tribulacionista, o que acredita que o arrebatamento ocorrerá antes da tribulação. O mesotribulacionista é o que acredita que o arrebatamento ocorrerá no meio da tribulação. E o pós-tribulacionista, o que acredita que o arrebatamento ocorrerá após a grande tribulação. Bom, você pode acreditar no que você quiser, você é livre para isso. Eu acredito que eu serei arrebatado antes da grande tribulação. Uma outra coisa que nós precisamos aprender também com relação ao livro do Apocalipse é que o livro do Apocalipse é um livro recheado de números. Vamos, por exemplo, analisar aqui o número 7, que é conhecido como o número da perfeição. A gente vai ver que o número 7 aparece
nas sete igrejas da Ásia, né? O número 7, 7 taças, 7 selos, 7 flagelos, 7 trombetas. Então, o número 7, ele aparece de uma maneira muito forte no livro do Apocalipse, indicando, né, a plenitude de Deus. Então, é um ciclo de 7 durante todo o livro do Apocalipse. No próximo vídeo eu vou trazer alguns detalhes para vocês com relação ao número 7 no livro do Apocalipse e a esses ciclos de 7 que rodeia todo o livro do Apocalipse. Uma outra coisa interessante no livro do Apocalipse, outro número, é o número 3. A gente vai perceber, por exemplo, a expressão santo, 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 3 vezes. Então, o número 3, ele aparece com bastante frequência também no Apocalipse. Esse número 3, dito santo 3 vezes, indica também a Santíssima Trindade para muitos que não acreditam, que não existem, que acreditam, melhor dizendo, que não existem a Santíssima Trindade, mas respeitando a opinião de cada pessoa. Um outro número que aparece de uma maneira muito forte também é o número 12, não é? 12 apóstolos, 12 discípulos, as 12 tribos de Israel. Outra coisa também, 24 anciões, não é? Dividido em 12. Então, esses números, eles são bem destacáveis, principalmente esses 3 números que eu acabei de citar para vocês. O número 7, o número 3 e o número 12, não é? Então, essa é uma pequena introdução que eu estou trazendo para vocês com relação ao livro do Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse, uma outra coisa interessante, por muito tempo a gente aprendeu, ou pelo menos ouviu, que o livro do Apocalipse, quando as pessoas ouviam falar, dava medo, dava pavor, dava, sabe, aquela intranquilidade, até mesmo pelo conteúdo que está no livro do Apocalipse. Mas, por exemplo, em inglês, o livro do Apocalipse quer dizer revelação. Então, é uma revelação de Deus para o seu povo, das coisas que aconteceram, das coisas que estavam acontecendo no tempo de João e das coisas que vão acontecer até o final de todas as coisas. E eu quero dizer para você que você deve sim meditar no livro do Apocalipse, mas sempre com aquele sentido e com aquela expectativa de uma grande esperança com relação ao que nós vamos viver, ao que nos espera em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Redentor. Por isso que o Senhor Jesus, ele deixou bem claro, lá em Lucas capítulo 20 e 28, se eu não me engano, perdão, 21, 28, isso, 21, 28, quando ele diz, quando essas coisas começarem a acontecer, ergam os vossos olhos, levantem a vossa cabeça, porque está próxima a vossa redenção. Então, diante de tudo que vem acontecendo, aqui em Feira de Santana mesmo, na Bahia, no domingo ontem, houve tremores de terra em alguns bairros, em alguns lugares, e as pessoas ficam muito assustadas com isso. A gente está enfrentando aí uma grande pandemia, nós não sabemos quando isso vai acabar, mas um dos maiores sinais para mim da vinda do Senhor não é nem os tremores, falando honestamente para você, sim, os tremores são sinais da natureza, a natureza está proclamando a vinda do Senhor. A questão do vírus, a questão dessa pandemia sinaliza muita coisa para a gente, mas o acordo de paz que vem acontecendo entre muitas nações, inclusive com Israel e os Emirados Árabes, isso sim para mim é um dos principais sinais do arrebatamento da igreja. Agora, as pessoas me perguntam muito se eu acredito que o anticristo já está na terra ou ainda vai chegar. Olha, gente, eu acredito que sim. Eu posso estar errado, é por isso que eu não vou ser determinante aqui na minha expressão. Mas eu acredito que esse anticristo ele já está no nosso meio, ele já está em algum lugar na terra. Dizem que ele está em Israel conversando com alguns rabinos. Eu não sei, eu não quero ser assim determinante nessa minha expressão. Mas eu acredito que ele está no nosso meio, os seus pés já estão sobre a terra e ele ainda não foi manifestado, porque aqueles que hão de ser arrebatados ainda estão aqui na terra.
Então essa é uma breve introdução do livro do Apocalipse para mim e para você. Eu espero que você tenha gostado muito. Eu vou parar por aqui para que o nosso vídeo ele não fique muito extenso. Então se prepare para os nossos próximos assuntos. Nós vamos mergulhar bastante dentro do livro do Apocalipse de agora em diante. Então quero pedir a você, assista os nossos vídeos até o final, indique o nosso canal para outras pessoas, deixe o seu comentário de algum assunto que você tenha dúvida ou que você queira compartilhar, que a gente vai estar tratando aqui nos nossos vídeos para abençoar a sua vida. Estamos aí na correria, estamos aí buscando os nossos objetivos pessoais, mas não esqueça que a coisa mais importante é você ficar nessa expectativa a cada instante da sua vida do arrebatamento da igreja, tá bom? Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu sou seu amigo Fábio Araújo e não esqueça que o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.